Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast Zoom. Meu nome é Mayara, eu sou psicóloga no Instituto Zoom, na Escola Aproximar, e eu atendo também o grupo de adultos, e hoje eu tô com 2 integrantes desse grupo que vão conversar com a gente. Bom, meu nome é Gabriel, eu tenho 30 anos, eu moro aqui em Salto desde 2007, né? Eu nasci no ano de 95 e eu nasci em São Paulo, capital. Fiquei lá até 2006, quando eu tinha uns 11 anos de idade, aí eu mudei para cá, para Salto, em 2007, e desde então eu continuo aqui, né? Eu fui diagnosticado com autismo aos 3 anos de idade e eu venho fazendo acompanhamento desde então. Meu nome é Fernanda, eu tenho 34 anos e eu tive meu diagnóstico com 21. Eu frequento o Zoom desde 2016. E como é que foi para você depois que você recebeu o diagnóstico? Você estava com quantos anos? Com 21. Com 21. Como é que foi para você receber esse diagnóstico com 21 anos? O diagnóstico, ele ajuda a gente a se entender, né? A gente passa pelaquela fase do luto, depois da aceitação. É tipo, tudo que você passou de bullying, de sofrimento, de estranheza, começa a fazer sentido. Você começa a olhar tudo que você é e se entender. Eu vejo dessa forma. Bom, meu diagnóstico foi feito com 3 anos de idade e desde então meus pais sempre foram muito cuidadosos comigo, né? Principalmente quando eu era criança, eram muito protetores. Muitas das vezes quando eu errava alguma coisa, fazia alguma coisa de errada ou acontecia algo errado comigo, eles vinham muito me proteger, né? Principalmente minha mãe. Aí depois de um tempo meu pai percebeu que isso não estava muito certo, e daí ele foi comentando com ela, né? Tem que ensinar ele a fazer as coisas e ele tem que se aprender a se proteger, né? E isso me ajudou bastante, assim, sabe, né? Que era muito no início, assim, sabe, em alguns casos, às vezes, de mãe autistas, né? Quando vai cuidar dos seus filhos, de muitas vezes trocar eles de roupa, assim, só fazer tudo por eles, né? E meu pai já via contrário, assim, sabe? Porque achava sempre interessante eu ter autonomia para fazer as coisas assim, sabe? Para me ajudar a me desenvolver. Foi muito bom, então. Bom, então daí hoje a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Que vocês contassem pra gente como é que os desafios que vocês enfrentam, né? Com o diagnóstico, na vida pessoal, mercado de trabalho, quais são os hobbies de vocês. A gente queria conhecer mesmo vocês. Eu trabalho com costura, com confecção e também com desenvolvimento de artes. Eu faço artes para clientes tanto no digital quanto no manual. Também tenho um grupo de desenho, que eu sou cofundadora, o Urban Sketchers e Salto. E também participo de eventos que tem de ilustração. O meu forte mesmo é na confecção mesmo, com costura, com roupa, desenvolvimento mesmo de estamparia. E quais foram os desafios que você enfrentou antes do diagnóstico? Antes do diagnóstico, aquela criança que não estuda, que é burra, que tomando trocentos remédios para conseguir ficar na escola, não ficava em sala de aula. Meus pais sempre, tinham que me buscar, que eu sempre estava passando mal. Teve uma época da minha vida que eu passei mais tempo no almoxerifado, arrumando o almoxerifado da escola do que na sala de aula, propriamente dito assim, mas eu não tinha esse diagnóstico, então, até eu ter o diagnóstico foi levando desse jeito, inclusive na faculdade mesmo, eu tive crises, eu fui parar no hospital, eu fui internada, tudo por desregulação emocional que eu não sabia controlar. Você fala que você não sabia controlar, mas você acha que se você tivesse o diagnóstico nessa época, as pessoas teriam agido diferentes? Não digo agido diferente, eu digo eu comigo mesma, porque antes do diagnóstico eu não conseguia entender algumas coisas que eu fazia e eu acabava gerando uma crise em mim porque eu não tinha esse conhecimento. Então, eu me forçava demais ou eu não conseguia perceber o que eu estava fazendo, o que acarretava algum problema de saúde ou algo assim. Não que não aconteça agora, acontece. Mas agora, pelo menos, eu consigo perceber algum padrão e dar aquela reduzida antes de agravar. Entendi. Tá. E para você, Gá, como é que você recebeu o diagnóstico com 3 anos, certo? Sim. Então você já tinha toda essa bagagem, né, de saber como é que o que poderia acontecer, o que poderia acarretar crises. Como é que foi para você esse processo de busca de emprego, estudos? A questão de busca de emprego, como meus pais sempre me aconselharam, era
mais como se fosse uma conversa normal, sabe? Para tirar um pouco do nervosismo e para um entrevistado conhecer como você é, né? O que você tá a fim de fazer na empresa, essas coisas, né? Sempre foi normal nessa questão de emprego, assim, sabe? Nunca tive tanta vergonha. E quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou, mesmo sabendo como lidar? Tá, principalmente em escola acontecia muito essa parte de bullying, né? Eu sofria muito bullying e era meio difícil para lidar, porque eu não tinha tantos amigos assim que me protegessem e tal, eu não sabia me proteger direito também, sabe? Eu sempre tentava responder as ofensas assim, mas tinha vezes que parecia que piorava, porque às vezes eu não tinha repertório suficiente, né, para poder revidar, vamos dizer assim. Sempre foi mais complicado na questão da escola, assim, sabe? Eu acho que pesou mais mesmo, né? Mas fora isso, na vida adulta foi um pouco mais tranquilo, assim, sabe? Ainda tinha minhas dificuldades, mas sempre foi mais tranquilo. E depois que vocês começaram o acompanhamento no Instituto Zoom, como é que vocês mudaram essa questão, né, de lidar com o diagnóstico? Como que vocês conseguem enfrentar essas situações atualmente? Bom, em questão de acompanhamento, no meu início sempre foi só consulta com a psiquiátrica, assim, começou mesmo com o grupo de adultos faz 3 anos apenas. Então, antes disso era só o acompanhamento regular mesmo para medicação, mas só o fato de ter tido o diagnóstico já mudou totalmente o modo de eu me ver e de como eu encarava as coisas. Tanto que depois do meu diagnóstico, eu cheguei a sair do emprego que eu estava e eu passei a ser autônoma, né? Hoje em dia eu trabalho com os meus pais, mas eu sou autônoma, eu não trabalhei mais CLT. Qual que foi a sua maior dificuldade enquanto você era CLT, Fer? Cumprir com a determinado, vamos dizer assim, padrão social. Eu não conseguia subir de cargo, por mais que eu tivesse todo o conhecimento de sistema, tivesse lá há muito tempo, soubesse burlar o sistema muito bem, eu não subia de cargo, eu não conseguia passar nos processos seletivos. Principalmente nas provas, das provas para a parte de lógica, que eles faziam aquela prova teórica de lógica, coisa assim, isso eu tinha muita dificuldade. Aí eu não conseguia passar nos processos seletivos e ver as outras pessoas que não sabiam metade do que eu estava fazendo ali, passar, só porque ficava ali puxando o saquinho do chefe, desculpe o termo. É muito irritante, sim. Mas sim. Entendi. E você, Gá, como é que esse acompanhamento melhorou a sua vida? Melhorou bastante no ponto de eu chegar nas pessoas, né, principalmente na escola, assim, sabe, aprender a me comunicar mais, né, me ajudou também bastante fazer os trabalhos escolares e até depois da escola, né, conseguir me portar melhor nas entrevistas de emprego, né, ser um pouco mais proativo no serviço, sabe, saber me comunicar melhor, né, eu acho que essa parte de comunicação em geral, né, sempre tive bastante dificuldade assim e com o Zoom me ajudou um pouco assim, sabe, a superar. Tá. E hoje, como é que é para você se comunicar com as outras pessoas? Tá falando aqui, contando um pouco de você? Mais tranquilo, dá um pouco de nervosismo, né, normal, mas eu encaro mais tranquilamente assim, sabe. E hoje em dia, quando vocês têm crises sensoriais, como é que é para vocês? O que faz vocês terem essas crises e como que vocês conseguem se regular, se conhecendo um pouco mais? No meu caso, é mais com barulho. Eu não consigo me adaptar muito bem com barulho. No meu serviço mesmo, eu estou com uma oficina mecânica atrás da minha loja, então eu tenho que usar abafador. Não o dia inteiro, mas quando eles começam a fazer o serviço, eu tenho que colocar. Então, para ir na academia, até mesmo fazer yoga, eu faço de abafador. As pessoas acham estranho, olham feio, ok, né? Mas eu faço de abafador porque eu não consigo, o ambiente em si, eu pus o pé lá dentro, o ambiente das pessoas, pegando as coisas, mexendo no equipamento, isso, aquilo, eu escuto tudo. Eu tô escutando o bairro inteiro, eu tô escutando o carro passando, a escolinha saindo, festa junina, não vejo a hora de acabar isso. É o tempo inteiro aquela musiquinha de fundo, aquele carro passando, aquele barulho, mas quando tá muito, muito próximo, muito intenso, eu tenho que botar o abafador, não tem jeito. E se você não colocar o abafador? Aí eu vou ficando irritada, eu vou ficando enjoada, me chega até dar cólica, dor de barriga, eu não consigo ficar no ambiente. Tá. Já aconteceu do meu marido ter que me tirar do lugar, porque não dá, eu ameaço vomitar mesmo, não fico.
Entendi. Então hoje você consegue reconhecer esses gatilhos e aí você Sim. usa o abafador. Uso o abafador. E você, Gá, tem alguma coisa que te desregula a ponto de passar mal? O que normalmente me dá crise, assim, principalmente é na questão do serviço, quando aumenta muito o número de demanda de serviço e os prazos ficam muito apertados. E às vezes eu tenho dificuldade de lidar com isso sozinho. Aí vai me gerando um pouco de estresse, né? E aquilo que eu te falei eu costumo ir no banheiro, né? Fico alguns minutos ali, jogo uma água no rosto, né? Dou uma respirada para tentar voltar assim, sabe? Aí sempre que possível eu peço a ajuda de algum colega, né? Para me ajudar no serviço. E é isso. E você consegue comunicar, então, que você está se sim. sentindo pressionado? Sim. Às vezes eu não consigo comunicar de forma direta, mas aí eu comento que eu vou no banheiro lá, né? E vou desestressar, né? E às vezes, dependendo do caso, se é muito grave, aí tudo bem, né? Eu mando uma mensagem, né? Falo, ó, tá complicado aqui, né? Me estressou um pouco, né? A questão de demanda de serviço, eu tive que me ausentar um pouco, mas já tô de volta. Aí eu vou lá, passo uma água no rosto e tudo certo, vida que segue. E vida social, como é que é isso pra vocês? Vocês conseguem sair, frequentar barzinhos, restaurantes, shows, viagens? Fernanda viaja bastante. Como é que é pra você, Fer? Sim, eu viajo bastante, mas tudo planejado. Meses antes, inclusive já está meses antes, né? Já tô planejando a minha viagem lá de novembro, já no esquema. Vem tudo bonitinho pra mim, que meu marido deixa tudo ajeitadinho, com foto, descritivo de onde a gente vai passar. Se vai ter almoço, se não vai ter, que horas mais ou menos vai ser, que tipo de roupa eu tenho que usar. Então, tipo, ele tem feito nos últimos anos, ele tem adaptado isso pra mim, uma espécie de roteiro. Tá. Então, antes da gente ir, ele vai conversando comigo. Ele fala, olha, tal lugar. Aí eu já vejo, não, tira esse, põe esse. Aí, nesses trajetos que a gente vai passar, ele pesquisa normalmente se tem as coisas que eu como. Que nem na última viagem, a gente foi pro Nordeste. Ele estava muito preocupado com essa questão de comida. Então, sempre no meu carro vai uma bolsa com cup noodles, coisas assim para emergência, que eu não deixo de levar, sempre vai, mas ele fez uma pesquisa usando o Google Maps e dando aquele zoom na placa de restaurantes para ver mais ou menos os cardápios dos lugares, para ele ter uma noção mais ou menos do que era servido e se eu iria conseguir comer ou não. Entendi. Para ele ter uma válvula de escape, você falar, olha, tal região tem algo que ela come. Mas eu tive que adaptar em alguns lugares, teve que pedir para fazerem comidas que realmente não existiam, para eu poder comer, porque eu não como as coisas misturadas no prato, nem nada assim, não como nada líquido. Então ele teve que pedir realmente para fazer um cardápio específico, adaptar, para eu poder comer. Mas a questão de viajar, eu gosto bastante, só que eu tenho que ter esse planejamento antes. Tipo, vai entrar em água, vai entrar em caverna. De tarde a gente vai para tal lugar. Então, tipo, eu sempre tenho que ter descrito por onde a gente vai passar, mais ou menos que tipo de roupa vai usar, se vai ter o que comer ou não, e eu sempre levo o meu kit emergência. Entendi. E já aconteceu dele não fazer isso nas primeiras viagens e você não conseguir aproveitar? Ou não conseguir? Já aconteceu. Até quando eu não tinha o diagnóstico, né? Logo quando a gente tava namorando ainda não tinha diagnóstico. E aconteceu da gente viajar e realmente eu ter crise, tipo, por não conseguir comer, eu não conseguir descansar, coisa assim. Porque se eu ficar com sono ou com fome, eu estrago o passeio. Entendi. Eu tenho aquele período que eu tenho que dormir e aquele período que eu tenho que comer. Se acontecer algum desses trajetos aí, eu sou obrigada a parar em um hotel, parar em algum lugar. Eu não consigo terminar ali o dia. Certo. Pra você, Gá, como é que é? Você estava solteira recentemente, né? Você conseguia frequentar barzinho, show? Como é que era pra você? Normalmente eu gostava bastante de sair com os meus amigos pra ir no shopping mesmo, comer pastel, jogar um fliperama. E às vezes em barzinho eu ia mais pra escutar os showzinhos de rock, né? Que eu curto acompanhar, assim, sabe? Dificilmente eu converso com alguma pessoa desconhecida, assim, sabe? Normalmente eu puxo gatilho pra conversa assim, e normalmente em momento de dança, assim, sabe? Entendi. Quando o pessoal tá dançando e tal, né? Daí conheci de se ver, né? Aí conversa, troca uma ideia. Mas fora isso, sair com os meus amigos, eu saio mais em shopping mesmo, vou em parque, passear, comer o pastel. E se você fosse num bar que não tivesse tocando rock, mas tivesse muito barulho, você conseguiria ficar? Eu conseguiria ficar, talvez não muito próximo das caixas de som, sabe? Eu tentaria me afastar um pouco, mas daria, sim.
E aí, estar num show que você gosta, né, de algo que você tem um hiperfoco, ou você tem um interesse maior, não é tão desconfortável. Não é tão desconfortável, eu consigo permanecer por mais tempo no ambiente. E atualmente, vocês trabalham, né, você não é mais CLT, você trabalha na loja dos seus pais. Sim. Conta um pouquinho pra gente sobre esse processo, o que você é formada? Eu sou formada em Educação Artística com habilitação em Artes Visuais, Designer de Moda, Estética Facial, Hardware, Web Designer, e tem vários outros cursos aleatórios. Já fiz também, como eu posso dizer, sabonetes artesanais em formato de frutas, eu também já fiz, vendia bem. Eu vivo assim, tipo, meu negócio é artes. Sim. No momento, estou lá com a loja, né, com a confecção, com a loja, que a gente vende linhas, hiperbotão, agulha, então, tipo, é muita fita, é muito artesanato, tipo, eu gosto porque vem clientes que têm desafios. Tá. Tem os clientes de todo dia que são praticamente os mesmos, iguais, você já decorou o que eles querem, que é uma coisa, assim, muito de rotina, que eu gosto também, porque não tenho surpresa nenhuma com meus clientes, eles todo dia querem a mesma coisa, exatamente igual. Mas tem alguns clientes que chegam, tipo, querendo fazer algum tipo de arte, alguma coisa, assim, bem específica, e isso me estimula, sabe? Eu gosto nesse sentido. Entendi. E como é que é para você atender o público? Na loja eu me sinto confortável, porque a loja ela tá no meu ambiente de controle. Não tem ruídos, não tem, tipo, tirando a oficina lá de trás. Eu mantenho... Meus pais são metódicos, vamos dizer assim, meu pai mais que eu, assim. Então, tipo, as coisas estão sempre no mesmo lugar, sempre da mesma forma, a gente faz as coisas sempre no mesmo horário. Então, a gente tem o dia certo de lavar banheiro, o dia certo de trocar manequim, o dia certo de fazer isso. Então, tipo, vamos dizer que lá a gente mantém uma rotina organizada. Então, todas as coisas, tirou, vai para o mesmo lugar, vendeu, vai para o mesmo lugar. Então, o tempo inteiro está tudo sempre no mesmo lugar. Tipo, é uma rotina controlada. Então, é um ambiente totalmente controlado para mim. Então, tem alguns clientes que, tipo, é um pouco mais complicado, assim, mas normalmente, como também meus clientes são rotinados, é um ambiente para mim que é totalmente controlado. Por mais que seja uma loja, eu consigo manter um padrão do que eu vou fazer todo dia igual, da mesma forma, nos mesmos horários, inclusive os meus clientes vêm nos mesmos horários também, então para mim isso é confortável. Então talvez se você trabalhasse numa loja, mas não fosse desse jeito... Eu já trabalhei. Eu trabalhei numa loja de aviamentos também, quando eu estava na adolescência, e realmente foi um pouco mais complicado, assim, vamos dizer, porque eu realmente queria organizar aquela loja inteira, e eu tenho esse problema de querer organizar as coisas. Ontem à noite eu estava organizando sachês de geladeira, separando maionese de ketchup e por tipos e marcas, então, tipo, é um tipo de coisa que eu faço automaticamente. Entendi. Então, eu já trabalhei nesse sentido, trabalhei também no fast food, eu trabalhava no Girafas, trabalhei por 3 meses lá. E depois eu trabalhei na Fidelity por 7 anos, né, no call center. Eu passei por 3 bancos diferentes. Entendi. Também trabalhei com animação de festa, recreação infantil. Você falou que na loja dos seus pais vocês têm sempre uma rotina, né? Tudo vai para o mesmo lugar. E se acontece de ter que mudar o lugar das coisas ou vocês não conseguem seguir essa rotina que era planejada para aquele dia? Eu fico extremamente irritada. Aconteceu isso essa semana, inclusive. A gente estava com uma funcionária nova lá que já desistiu. E as pessoas não conseguem. A gente fala, pegou, põe no lugar. Pegou, põe no lugar. E daí a pessoa pega e... Sei qual é o problema, gente? Está aqui. Aí bota ali. Aí isso me estressa absurdamente. Isso me gera uma crise, me tira do eixo, qualquer coisa assim. Tipo, a pessoa querer organizar um negócio que já está organizado por você, entendeu? Querer mudar, aí isso... Entendi. Se ela tentar reorganizar, não vai dar certo. Não, já passei por isso. Não. Eu tenho uma crise, eu fico nervosa e eu reorganizo tudo de novo. Enquanto eu não reorganizo, eu não vou embora. Certo. Então, hoje você acha que você está confortável no seu trabalho atual? Desde que ninguém mexa nas coisas, deixa no meu lugar, sim, estou. E você tem vontade de ir para a área, de continuar na área das artes? Tenho. Eu gosto bastante dessa área, tipo, de fazer ilustração, esse tipo de coisa que eu até faço até fora da loja, só não tem muito tempo, mas eu gosto. Entendi. E você, Gá, você trabalha onde atualmente? Eu estou trabalhando na Prefeitura da Estância Turística de Salto como técnico em informática, né? Na parte da manhã, fico até às 5 horas da tarde. Certo. E antes de lá, você trabalhou aonde?
Eu trabalhei no supermercado São Vicente, né? Trabalhava lá basicamente de segunda a segunda, vamos dizer assim. Eu ficava de segunda até quarta-feira, fazendo trabalho normal, né? Minha quinta-feira era o dia de folga. Aí depois de sexta até sábado, horário normal, domingo eu saí um pouco mais cedo. E assim foi indo. Qual que era o seu cargo lá? Meu cargo lá era repositor de hortifruti, né? Entendi. Eu ajudava na reposição das frutas, dos legumes, verduras, ajudava no depósito, basicamente faz tudo. E qual que era a maior dificuldade que você tinha nesse trabalho? Nesse trabalho era um pouco relacionado ao atendimento ao público, assim, sabe? Tinha um pouco de dificuldade. Eu tinha dificuldade maior com os meus colegas e com a questão de liderança, né? Porque lá no mercado, principalmente, o pessoal dava muito valor ao pessoal que ficava fazendo uma média social com as pessoas, sabe? Não dava muito valor à questão da pessoa fazer o serviço em si, né? Isso, querendo ou não, acabava desanimando, né, um pouco, e principalmente a gente, né, que tá ali descarregando o caminhão para poder colocar as mercadorias na loja, né, e às vezes o pessoal fazendo média com a liderança, aí ficava no banheiro, fazia fofoca com outros colegas, não fazia serviço, né. Isso eu acho que é uma das coisas que mais desanima, assim, sabe? Entendi. Lá no mercado, a sua vaga era PCD ou não? Não, nesse caso não era. Não, tá. E você acha que você teve uma maior dificuldade por conta disso? Não necessariamente, porque eles, por não saberem que, né, eu era autista, eles me tratavam normal no sentido de como se tratasse qualquer outra pessoa, né? Acho que a minha dificuldade maior foi justamente ver esse impacto, assim, sabe, da realidade, né? Onde o pessoal dá muito... principalmente a liderança, né, dá muito mais valor ao carisma que a pessoa tem, às vezes a lealdade, nem sempre dando valor ao mérito que a pessoa tem no serviço, né. Entendi. E hoje, na prefeitura, como é que é? Lá a sua vaga é PCD, certo? Sim, lá a vaga é PCD. Você percebe alguma diferença? Não necessariamente, principalmente no meu setor ali, todo mundo me trata normal, né, a partir dos meus colegas e o meu chefe direto, eles sabem do serviço que eu faço, né? Tem um certo reconhecimento lá, né? Infelizmente não financeiro ainda, né? Porque tem dificuldade, né, em inserir esses pontos de gratificação, né? Certo. Mas fora dali, principalmente na administração mesmo, né? Tem algumas pessoas que conseguem permanecer no mesmo cargo, mas aí tem os pontos de gratificação que é ganhando mais dinheiro, né? E nem sempre é por questão de mérito, né? Ainda tem muito esse fator social, assim, sabe? Mas pelo menos ali dentro do meu setor é mais tranquilo, as coisas são mais justas. Certo. Então hoje você tá feliz no seu trabalho? Hoje eu tô mais tranquilo e principalmente na área que eu gosto, né? Que é a área de informática mesmo. Vocês querem deixar alguma mensagem, algum recado para as pessoas que estão assistindo a gente? Olha, eu queria falar sobre autonomia no mercado de trabalho, porque eu sofro muito preconceito dos pais de autistas. Eles às vezes vão na loja com seu filho, seu adolescente, e eles não conseguem me ver como um autista porque eu sou uma adulta. Tá. Então, o fato de eu estar atendendo um balcão, de eu fornecer um produto, de eu conseguir atender eles, de eu dar um uniforme para o adolescente ou o filho deles provar, e não para eles darem para o filho, eles veem isso como uma forma agressiva, né? Porque eu estou dando para a pessoa que vai usar, né? E não para eles. Tipo, entreguei, você comprou o uniforme, tá, entreguei para ele, mas é ele que vai usar, não é você, fica ofendido nesse sentido. E quando meu pai faz questão de falar, olha, quando eles pedem desculpa, olha, meu filho é autista, desculpa, porque tá bagunçando a loja, alguma coisa assim, meu pai faz questão de falar que eu sou autista, eles me medem de cima até embaixo como se eu não pudesse ser autista só porque eu sou adulta, só porque eu sou atendente, só porque eu tenho cabelo verde. Eu acho que é uma frase, né, bem comum que a gente ouve às vezes, você não tem cara de autista, né? Acho que vocês já ouviram bastante isso. E eu acho que é importante a gente falar que o autismo não tem cara, né? O autista, ele não tem cara. A gente tem níveis de suporte, mas isso não incapacita a pessoa de estudar, de trabalhar, né? Inclusive, vocês são provas disso. Esse foi mais um episódio de Cast Zoom. Muito obrigada, gente, por terem vindo até aqui hoje, conversar um pouquinho com a gente, falar um pouquinho de vocês. Um brinde.
Música